Um dia maravilhoso, quando os raios dourados do sol estavam cheios de um salão de café. As pessoas discutiram um casal sentado atrás de uma das mesas. A garota foi criticada, mas rapidamente mudou para o cara. Garotas com entusiasmo descoberto foram informadas sobre a aparência desse cara. No entanto, novamente eles mencionaram a garota, alguém a chamou de diabo, a outra bruxa. Ela foi nomeada Yvonne Argentrose, a caçula dos mágicos e vilões de Ariadentrose. E o homem atraente era Rudnin Aegels, o senhor do Ducado Norte de Aegels. Yvonne ficou muito animada com uma reunião com o senhor. Seu coração tremeu de sua beleza. Ela tentou se acalmar para falar normalmente, mas foi difícil. Depois de se recuperar, a garota se virou para o senhor. Embora tenha sido o primeiro encontro deles, ela falou fortemente. Tendo feito um rosto doce, Yvonne pediu dinheiro. O café estava congelado, todos incluindo Rudnin ficaram chocados. Mas antes disso vale a pena mencionar onde tudo começou. A garota queria se tornar um vilão com uma colher de prata na boca, mas não o personagem principal. Ela passou pela multidão no metrô, correndo para o trabalho, e ela sonhava em escapar dessa vida difícil e escrava. Mas no caminho para casa, um caminhão voou para ela. Então terminou a vida, em vão, cinza, espalhada pelo asfalto. Mas foi o começo de uma nova chance, outro mundo. No quarto espaçoso, ela foi recebida por uma empregada com café da manhã. A comida é sofisticada, servida em pratos caros e apenas para isso. Agora ela morava em um sonho, um vilão rico com uma colher de prata na boca. Ela não podia acreditar que ela é muito feliz que seu desejo engraçado se tornou realidade. Ela se viu no romance The Lady of Cordelia como um vilão louco Lady Yvonne. No romance, Yvonne aprende que seu amado, o personagem principal de Adria, envolvido com o caráter principal de Cordel. Yvonne entra em um contrato com um demônio e se torna um mage sombrio. Yvonne desenvolve forças demoníacas incríveis e se transforma em um mágico sombrio e começa a atormentar as pessoas sem piedade. No entanto, tragicamente sofre a morte típica da maioria dos antagonistas. A garota pensou, não vou repetir esse destino. Yvonne era o vilão mais intrincado. Ela tinha status, riqueza, influência. Seu pai possuía Orial com Higens. Ele também era a cabeça da maior guilda de artefatos mágicos. A família Argentrose levou sua mão à fundação do Império. Eram mágicos respeitosos. A garota pensou sobre si mesma que mais, um corpo forte, uma resistência incrível. Tendo se levantado, Iona continuou, a beleza insuperável e o talento excepcional para a magia. Saltando na cama, ela percebeu que era perfeita. Uma vez que ela era órfã, ela trabalhou duro e pobre, e comparado a isso, essa vida não era para ela. A partir de agora, seu papel é contribuir para o final feliz dos dois personagens principais à distância. Ela pensou, desde que eu mantenha um destino escuro, não vou me encontrar. Mas a reflexão foi interrompida pela empregada. Sua misericórdia chegou. O duque entrou em roupas lindas e começou a ferver sua filha. Era Kaiser Argentrose, o chefe da casa e o mestre da torre mágica. Antes do reassentamento, Yvonne jogou uma bomba na reunião dos heróis. Nova Yvonne ficou impressionada com tanta crueldade. Por causa desse ato, ela foi mantida em prisão domiciliar. E foi então que a garota se mudou para esse corpo. Sob a prisão, Yvonne teve que ficar apenas no quarto dela e fazer o que queria. A garota perguntou envergonhada e disse que só pensava em seu comportamento. Meu pai disse friamente que nunca havia se sentado no local antes. O duque chamou o assistente, e a garota pensou que queria expulsá-la. No entanto, o pai só ordenou que a filha de um trabalho de papel fosse surpreendida. O assistente argumentou que era um castigo muito cruel. Ione ficou envergonhado. Ela estava com medo, pensando que teria que trabalhar assustador neste mundo. A partir de agora, a garota teve que trabalhar 6 horas por dia. Mas, de fato, não era nada, porque ela havia trabalhado por 15 horas antes. O pai gritou que ela tinha apenas uma semana, mas é melhor ela tentar. Então ele pegou a porta quando saiu da sala. Ainda assim, a garota se alegrou um pouco. Agora ela tem pelo menos alguma família. Desde o primeiro dia, o irmão e o pai a trataram muito negativamente. Mas Yvonne achou que tinha que ser feliz. Ela ainda foi deixada aqui. A garota imediatamente enviou sua empregada para Doce. Enquanto isso, vamos para Rudnin, que analisou um documento. O cara só o levou porque estava em sua gaveta. Seu servo lembrou que eles não foram abordados há muitos anos. Através desse documento, eles tiveram que fazer o que pediriam por artamentos. O jovem senhor não se preocupou com isso, porque eles não perguntaram. O servo garantiu, eles não aparecerão diante de nós. No entanto,
O cara duvidou muito de sua confiança. Vamos voltar para o Armin Rose. O Duque ficou chocado porque Yvonne fez isso. O servo do marido elogiou alegremente o método que foi feito. Parece que o próprio pai da menina ficou feliz, mas ele ficou mais surpreso com as habilidades extraordinárias de sua filha. Ele a chamou de empregada pessoal Carol, perguntar se ela notou algo estranho no comportamento de Yvonne. Carol realmente queria falar com ele sobre isso. Segundo sua jovem, se sente deprimida, surpreendeu o pai. Yvonne até começou a comer o dobro, já estava chocado com sua misericórdia. Além disso, ela até simplificou a mesa, finalmente atingiu o Duque. Ele se perguntou qual foi o motivo de tais mudanças. A suspeita imediatamente caiu sobre o príncipe herdeiro. Aparentemente, seu bebê orgulhoso ficou chocado. O homem pensou que ele era muito duro. O Duque perguntou ao servo: "O que você acha? Yvonne ainda tem o sentimento da coroa?" Enquanto isso, Yvonne comeu doces e ficou muito satisfeita consigo mesma. Seu pai e Carol ficaram envergonhados com essa situação estranha, e a garota em seu quarto sonhava para que todos os dias fossem tão pacíficos quanto isso. No dia seguinte ensolarado, o Duque sentou-se sob o mirante esperando sua filha. Ele refletiu tudo sobre o príncipe que recusou Yvonne. O homem não entendeu o que não poderia gostar do príncipe em sua filha. Além disso, ele se encontrou com a princesa ilegal do reino Cobilha. Meu pai bateu na mesa. Agora eu entendo por que Yvonne jogou uma bomba. Sua filha veio aqui e se perguntou se algo estava preocupado. O Duque recusou e sugeriu que sua filha sentasse. A garota começou a perguntar se todo o trabalho foi feito corretamente e pediu desculpas. Em resposta, o pai disse que fez uma ótima maneira. Yvonne estava feliz, agradecendo ao pai por louvor, o que era bastante estranho, porque antes que os elogios nunca tivessem valor. A garota estava de grande humor. A Duque a chamou para não ferver. Anteriormente, havia alguns problemas em sua filha, então desta vez ela ficou surpresa com boas palavras. O homem foi pego, agora ele tem certeza de que foi culpa dele. Abaixando a cabeça, ela disse que estava arrependida por suas ações. Meu pai interrompeu seus pensamentos, exclamando: "Por que você está reclamando de si mesmo?" Ele a puniu que ela podia pensar, mas ele não podia vê-lo. Essa casa foi comprada para que a filha pudesse destruí-lo livremente, mas ela não entendeu se tinha ouvido corretamente. Sua misericórdia impôs um escudo mágico lá, então Yvonne poderia se divertir. No entanto, ela só ficou envergonhada de esperar. Por alguma razão, o Duque parecia muito satisfeito. Para se recusar a destruir a casa, um homem ficou com raiva. Sua filha se comportou muito estranha, lembrando a coroa odiosa, Adriana Ludina Bernem. A energia vermelha começou a se enfurecer imediatamente ao seu redor. A rajada da incrível fúria do Duque foi interrompida pelo servo. O homem estava muito empolgado, ele pediu. No entanto, Yvonne ficou incrivelmente impressionado com a magia real. Um pouco envergonhado de seu pai, desviou o olhar. Acaba sendo mais suave do que a garota pensava, e de repente ele sugeriu fazer algo que ela queria para a filha. Em um humor sublime, ele estava pronto para fazer qualquer desejo. A garota queria fazer algo que não podia na vida anterior. Ela afirmou que gostaria de estudar. Seu novo pai quase descansou o chá do ouvido. O Duque, o servo de sua misericórdia, e a empregada pessoal Yvonne ficou chocada. Como prometido, o pai cumpriu seu pedido e ordenou a entrega de livros para sua filha. A garota não sabe muito sobre este mundo, então ele quer aproveitar a oportunidade para estudá-lo. Além disso, Yvonne é um mágico, e isto é, também deve possuir magia. Mas, estranho, por algum motivo, a garota não sabia ler livros sobre magia. Ela não precisará de magia em um futuro próximo, mas, se ela ainda deve tentar usá-lo como um experimento, como mágico ou romance, a garota estendeu a mão e disse: "Fogo." Nesse momento, seu irmão mais velho veio para a sala. Ele ficou um pouco envergonhado pelo que Yvonne faz. Foi aquele que sempre a chamava de louco. Barden Argentrose, filho do Duque Argentrose, professor associado do Departamento de Magia da Academia. Ele só respondeu às palavras confusas de sua irmã que ele ou órfãos apareceram do tom dela, mas ele perguntou se ela realmente fez essas mesas, recebeu uma resposta afirmativa. Depois disso, ele suspeitava que Yvonne perguntou por que de repente se sentou para estudar as ciências e objetos. Barden se perguntou se ela estava tentando tirar o ducado. A garota está confusa, de fato, o herdeiro pode ser alterado a qualquer momento. A irmã ficou com raiva e afirmou que ele só queria ajudá-lo e proteger sua família. O irmão ficou em estupor, ele não entendeu por que Yvonne mudou tanto. Yvonne disse que sua
família estava batendo com monstros de tempos em tempos, mas o intervalo está diminuindo. Portanto, a próxima luta será maior e ocorrerá em 3 anos. Olhando com ainda mais suspeita, Barden perguntou em que essas palavras foram baseadas, para o qual Yvonne esticar os jornais com confiança que ela havia estudado e analisado a história. O cara pensou surpresa. Ela reuniu as informações e a entendeu? Ela não podia acreditar que seu irmão pensou que precisava do título dele. Apesar disso, Barden parecia muito estranho e suspeito. Mudando imediatamente o tom, a garota disse que teve um período difícil, mas agora é diferente. E Barden abordou: "Você entende, meu querido irmão?" Não prestando atenção ao choque de seu irmão, Yvonne continuou: "Meu querido irmão mais velho." O cara estremeceu e pensou: louco, ela realmente perdeu a cabeça. Um grito alto foi distribuído da propriedade. O duque novamente curou o príncipe herdeiro. No escritório de seu pai, Bordial disse que Yvonne era muito estranho. O homem pulou e disse que também notou essas mudanças acentuadas. Ela foi muito gentilmente chamada para ela, o que eles realmente gostaram. O cara sugeriu: "Eu acho que essa recusa de estampa da coroa estava tão chateada com ela. Ela disse que teve um período difícil e queria que o resto de sua vida morasse sozinho." Professores que conversaram com Yvonne disseram que era bom que ela procura estudar, mas durante a aula, ela tinha os olhos de um homem louco. E aqui o duque disse que gostaria de apresentar-la a alguém muito melhor que o príncipe herdeiro. Ela pode melhorar, depois de alguns encontros com alguém mais incrível que a estampa da coroa. Barden apoiou seu pai nisso. Seria muito melhor do que ficar em casa. Ambos riram dos vilões. Yvonne é jovem o suficiente, mas se houver várias datas, os raios noturnos caíram em uma foto de família dos Argentroops. Barden perguntou ao pai se ele decidiu com seu parceiro Yvonne. Um pouco mais tarde, na propriedade de Rudnick, seu servo pessoal Aan, como sempre, estava errado. Lendo a carta ao jovem Lorde disse: "Prepare-se para a viagem, há algo que tenho que fazer na capital. Agora vamos nos mudar por 18 anos no passado." O falecido Duque de Aegels estava orgulhoso e acreditava apenas pela espada, então ele foi conquistar monstros. A unidade, quando a minoria enfrentou a grande crise, Archimag Kaiser Angentrose ajudou o Duque. Desde então, a Casa dos Aegels se tornou uma grande dívida para Argentrose House. Embora o orgulhoso Duque estivesse agradecido, ele pediu para não divulgar a ajuda que recebeu. Em vez disso, ele propôs um acordo sob o qual sua casa prestaria qualquer serviço para a casa de Argentrosse. Vamos voltar ao presente. A promessa esquecida entrou em vigor por uma única letra. O servo animadamente o jovem senhor pergunta se ele realmente vai sair. A que Rudnin responde: "A filha deles é quebrada através da impressão da coroa." Como se não estiver percebendo as observações de Ana, o jovem senhor já havia pensado nos detalhes da data. O servo continuou a expressar sua insatisfação, ao qual Rudnin respondeu firmemente a intenção de pagar a dívida aos Argentrois. Akan ainda concordou e prometeu preparar tudo. O jovem senhor está curioso para saber o quão terrível é essa mulher. No dia da reunião, enquanto viajava em uma carruagem, a garota ouviu mais palavras ruins das pessoas. As pessoas escaparam dela. Yvonne esperava, mas não achava que tudo estivesse tão ruim. O irmão sorriu por ter uma forte reputação. Finalmente, eles chegaram ao centro da cidade, que impressionaram com sua grandeza. Parando e saindo da carruagem, a garota olhou para a área com entusiasmo. Ela não podia acreditar que Yvonne havia jogado uma bomba em um lugar tão bonito. Barden disse que poderia jogar uma bomba aqui se ele quiser emprestar seu artefato. No entanto, a atenção da garota foi arrastada pelo grande palácio imperial, mas imediatamente a vista foi bloqueada pelo pai e disse para não olhar lá. E o irmão dela disse: "Quando você vai esquecer dele?" A garota percebeu que ainda pensava que estava apaixonada pela Crown Prince. Yvonne afirmou que tudo acabou com ele, mas eles não acreditaram. Era uma garota. A equipe de Elmodor, a melhor boutique do Império, conheceu Lady Yvonne. A garota percebeu imediatamente que não se comportaram, então quando Yvonne chegou, ela sempre comprou tudo sozinho, ninguém se aproximou dela. Ela estava sozinha na casa. Como era a situação de Yvonne? Do pensamento triste, a garota distraiu seu pai, perguntando: "Yvonne, está tudo bem com você?" E ordenou que traga roupas que se encaixassem nela, e o irmão disse para não ficar de lado. A jovem se regozijou no fato de ter sido trazida aqui para se sentir melhor. Ela ficou muito satisfeita ao pensar que tinha uma família cuidadosa. Yvonne tentou vários vestidos requintados, todos eram perfeitamente adequados para ela. A garota não pôde escolher, eles eram tão bonitos. O pai de Barden na época elogiou ativamente sua aparência.
Todos animados escolheram sapatos para Yvonne, alguns dos quais eram muito altos. Devido a saltos muito altos, foi possível quebrar o tornozelo, o que ninguém poderia permitir. Um pouco mais tarde, o irmão e seu pai fizeram as compras. Eles fascinaram coisas e joias para sua irmã e filha. A garota, vendo seus cuidados genuínos, apenas com alegria riu. O Duque com Barden parou por um momento e olhou para Yvonne. A garota perguntou, mas eles disseram a ela para não pedir desculpas. Esse sorriso lembrou a Kaiser, sua mãe. Yvonne parece exatamente quando ela ri. Depois, houve um silêncio curto e desconfortável entre eles, que decidiram interromper Barden. Sugeriu desajeitadamente que ele tomava chá. Esta proposta, como desajeitadamente, foi apoiada pelo pai. Um pouco mais tarde, no café, eles perguntaram à garota sobre se ela gostava hoje. Yvonne disse um pouco de dizer, sim, sou muito grato a você pelos presentes. No entanto, ela ainda queria voltar para o quarto para continuar seus estudos. Finalmente, Barden confessou que seu pai queria apresentar-la uma boa pessoa. 3 dias depois, neste café, a garota ficou chocada, que o pai dela realmente quis dizer isso quando eles conversaram da última vez. O pai afirmou que ele já havia organizado a pessoa com quem ela o conheceria. Rudnin Egels, o filho mais novo da casa Egels, mestre de espadas e a guarda do portão norte. Yvonne ouviu muita dança de seu professor, e notei corretamente porque essa pessoa quer conhecê-la, um vilão famoso. Meu pai pulou bruscamente. Quem se atreve a ligar para minha filha? O irmão pulou. Você não é tão ruim. Eles realmente o protegem, como se fizessem parte de sua família. A garota ficou muito emocionada e pensou, eu nem sou uma verdadeira Yvonne. 3 dias se passaram rapidamente, todos os seus presentes foram enrolados. O Duque voltou à Torre Mágica e Barden foi para uma emergência. Yvonne já estava indo para a carruagem e pensou, entre seus gráficos, eles dedicaram um tempo para mim. O motorista de uma carruagem que estava esperando por uma jovem, ele estava severamente relaxado devido à ausência de um duque. Eu me incomodei com essa garota e decidi estudá-lo um pouco. Ela veio ao motorista com as palavras, há algo na sua mão, e ela começou a bater a palma da mão no ombro dele, gritando, esta é uma abelha assassina. Embora a garota pensasse que não venceu muito, o jovem não estava ferido. Olhando para as mãos dela, ela pensou, armas, em suas mãos Yvonne. Mas, felizmente, apertando as câmeras, ele continuou, deve ser superpotência. No entanto, ela sentiu uma aura misteriosa, sombria e aterrorizante em sua sombra. Na cabeça da garota, o pensamento era, o que é? Ela saiu, tentando entender o que era. No entanto, de modo que não é, Yvonne é de sua pele. De repente, essa essência falou, de fato, o grande mágico, este não é o fim. Yvonne ficou assustada e começou a apertar a essência sombria. Ele desapareceu, mas o motorista do carro nem prestou atenção à essência. A aparência de uma garota começa a se perder em mal entendidos. Enquanto isso, nos mudaremos para o Jardim Imperial, no qual Barden com o príncipe andam. Eles discutiram batalhas anteriores, e o príncipe observou o Duque de Egels. Ele diz que vai para a capital. O próprio Adrian Ludenberben, a pessoa blindada e o príncipe herdeiro do Império Berben, sabia disso. Barden disse um pouco confuso, é assim? Mas Adrian até percebeu que a chegada do Duque de Egels está associada à Lady Yvonne. O príncipe até soube que ela fica em casa, ensina etiqueta e história. O jovem príncipe afirmou que todos os esforços de Yvonne eram em vão, porque ele ia se casar com Cordélia. Dificilmente segurando a raiva, Barden respondeu que não precisava se preocupar com isso. No entanto, a arrogância de Adrian era muito alta para ouvir essas palavras. Ele continuou dizendo que Barden deveria dizer à sua irmã esquecer o príncipe. A partir da rajada do cara feroz, foi distraído por algo muito estranho, por trás de sua alta. Era uma impressão da palma de alguém, em uma das árvores, em um grande jardim. Já prestando atenção à sua alteza, Barden decidiu verificar algo. Ele mostrou da manga um artefato roxo, que em um momento começou a brilhar. Não é assim que um irmão alertou, você pode dizer isso. Ele apontou para Adriana imediatamente, mas só ele voltou. O misterioso deve desaparecer, imediatamente antes de olhar para ele a coroa impressa. Sua Alteza tentou continuar falando sobre Yvonne quando ele foi interrompido por Barden novamente. Ele disse friamente que sua irmã já havia esquecido o príncipe herdeiro. Adrian ficou envergonhado, e Barden perguntou e disse que ele iria. Indo, ele se lembrou,
Durante a guerra, pensei que ele era normal, que ele encontrou um soberano nele. Barden decidiu fortemente ajudar a irmã a não cometer o mesmo erro. Ao mesmo tempo, esconder-se e tossir um pouco em algum lugar do jardim. Alguns misteriosos não podiam acreditar que ela o havia pisoteado com um amigo, matando assim. Mas ele prometeu que pagaria por isso. Yvonne Argentrose. Ao mesmo tempo, na propriedade dos Argentrois, a empregada de uma jovem estava genuinamente satisfeita com o presente. Ela agradeceu a sua senhora 3 vezes. E Yvonne não conseguia entender como Carol poderia ser tão feliz, através de uma tira de renda. Chegando imediatamente em casa, a garota começou a ler muitos livros, procurando informações. Ela não podia subir de forma alguma do que era a essência sombria. A jovem chegou à conclusão de que alguém o havia enviado para matá-la. Yvonne perguntou a Carol, havia algum lugar que ela pediu para não tocar? Uma empregada muito animada gritou, eu não toquei nada, minha senhora. Yvonne pediu para lembrar onde esse lugar, Carol, disse a ela, e ela continuou dizendo que não havia tocado nada. A garota ficou surpresa, para explodir os edifícios era um verdadeiro hobby Yvonne. Ela disse à empregada para relatar se alguém tentou tocar em algo lá. Carol lembrou alegremente que ela tem uma bomba nesses casos, e deslizar o cabelo mostrou a aparência usual de decoração. Provavelmente é a razão pela qual ela permaneceu uma empregada pessoal Yvonne. Logo a garota foi verificada naquele quarto misterioso. Ela puxou um relógio e as portas secretas se abriram. Indo para o meio, a garota esperava ver um laboratório sombrio, mas era inesperadamente diferente do que ela imaginou. Havia belos frascos com líquidos, pedras e discos em toda parte na sala. A garota estava procurando uma gaveta na mesa da qual Carol disse. Naquela gaveta parecia um diário em uma cobertura sólida, era muito importante para Yvonne. A garota tentou abrir o diário, mas ela não tentou. Ela não pôde abrir, mesmo com a força de Yvonne, não estava sujeita a nada. Olhando para essa gaveta, ela notou outro livro, um grande livro grosso com a inscrição, Doenças Raras e seu Tratamento. Virando um pouco o livro, a garota encontrou uma seção sobre amnésia mágica. Foi destacado. Então a garota chegou à conclusão. O que Yvonne sofre de amnésia mágica há um tempo. Sentada à mesa, ela pensou que simplesmente não sabia soletrar, porque ela não é real, mas na verdade ela tem uma doença. Felizmente, o livro tem uma maneira de curar. É necessário esfregar 1 quilograma de talhes de pedra e usá-lo regularmente como chá. Havia uma inscrição aproximada nas proximidades, 1 grama, 10 milhões, 1 quilograma, 10 bilhões. A garota gritou, 10 bilhões de ouro. Enquanto isso, Rudnin tentou um encontro às cegas. Os mestres do estúdio elogiaram a aparência do jovem duque. Finalmente, sua escolha parou em uma das fantasias. Vestir Rudnin perguntou a Alan se havia alguma notícia do norte. Após uma data, ele pretendia voltar, porque os monstros apareciam cada vez mais. O servo garantiu ao jovem duque que ele prepararia tudo. No mesmo momento, a empregada estava envolvida na aparência de Yvonne. Milady estava pálido, então Carol se perguntou se tudo estava em ordem. Yvonne respondeu que tudo estava bem e pediu para mostrar uma lista de sua propriedade. A empregada disse que, após a venda de seu último ativo, não houve mudança. Yvonne ficou chocado com o porquê, e Carol respondeu que era necessário pagar a dívida. A garota não podia acreditar em uma condição financeira tão infeliz da filha do duque. Alguém seguiu claramente Yvonne. Não se pode permitir que ninguém saiba que ela não pode soletrar. A garota pediu que ela vestisse seus brincos, era preciso ligar para alguém. A empregada disse apenas, você tem uma ótima aparência em qualquer coisa. Um pouco mais tarde, Yvonne já havia falado em um telefone mágico com um vendedor de joias. Ficou surpreso, o preço de 1 grama dessa pedra cresceu para 20 milhões. O homem também acrescentou que esta pedra é vendida nos pacotes 1 grama, ou seja, ela teria que coletar todas as pedras apenas no Império. Mesmo com dinheiro é impossível. A garota esperava que desta vez sua vida fosse mais fácil. Ela se desesperou, já pensou na venda de todas as suas roupas. De repente, ela foi abordada por Lady Yvonne Argentrose. A menina não percebeu como a hora chegou às cegas. Ela perguntou a Rudnin que de repente mergulhou no pensamento. Além disso, era uma data muito pública. Yvonne se perguntou como o pai foi capaz de encontrar um homem tão bonito. Infelizmente, ela não conseguiu fazer um segundo encontro, mas teve que terminar o mais rápido possível. Tendo sido determinada, a garota fez um rosto doce e pediu dinheiro. Mas, em vez de sair, o jovem duque parecia interessado em Yvonne. Surpreendentemente, Rudnin não zombou dela, mas só perguntou,
De quanto você precisa? A garota ficou muito surpresa com isso, a TV não sabia o que dizer. Mesmo depois de expressar a quantidade e as condições, o jovem duque não parou e não saiu. Ele inteligentemente pegou sua caneta por escrever, e Yvonne já havia pensado que ela seria morta aqui. Em vez disso, o cara começou a coçar algo no papel. A garota se distraiu com o rosto dele, ela até pensou, ele deveria ser uma definição de beleza. Yvonne tentou se recuperar, mas não para ser submetido à incrível beleza do jovem duque. Mas até os dedos dele são longos, magros e bonitos. Ela olhou para o que ele escreve lá e ficou atordoado, ele realmente estava prestes a fazer um cheque. A garota tentou parar Rudnin, ela gritou para ele, espere, 1 minuto. Ao mesmo tempo, agarrando a mão direita com a alça com as próprias mãos. Durou apenas um momento, mas parecia que uma pausa estranha estava acontecendo há muito tempo. Tendo tomado as mãos, ela pegou as mãos e disse, peço desculpas à sua misericórdia. A menina ouviu que ele é uma pessoa muito boa e honesta, assim como é lindo. Mas ela disse a ele, mas não apenas peça emprestado seu dinheiro. Afinal, muitos rumores o realizam, e eles se conheceram apenas hoje. Em outras palavras, ele não deve fazer isso absolutamente. No entanto, Rudnin teve algumas razões para isso. O duque de Anjou entrosou, ou seja, ele sabe, é seu próprio dinheiro e, além disso, o jovem duque sorriu sorrindo. Se eu for enganado, bem, serei enganado? Ele era muito doce, mas ainda tinha que fugir quando a data começou a se tornar estranha. No entanto, quanto a ele, Mlade não parecia estranho. Portanto, ele não tinha motivos para fugir de uma data. Seus pontos de vista congelados aos olhos um do outro por um momento. Quase imediatamente, Yvonne pulou da mesa e afirmou que já estava indo. Rudnin insistiu que ele levou Milady de volta à sua propriedade. Ele gostaria muito de se familiarizar com Yvonne. A garota respondeu mentalmente, eu também gostaria de me familiarizar com você mais perto. A garota só pediu desculpas, acrescentando que seria melhor se dispersar neste lugar. O jovem duque não estava chateado, em vez disso, pediu um serviço. Ele sugeriu se chamar pelo nome, na próxima reunião. E pegando a mão dela, ele disse, eu o nomeei Yvonne, e você pode me chamar de Rudnin. O coração da garota começou a bater mais rápido e mais forte. Tendo feito um rosto encantador, ela respondeu, claro, Rudnin. Parece que o jovem ficou muito impressionado, ele não sabia o que dizer. Logo depois, no centro da cidade, a fonte. Ela se sentou em Yvonne, pensou que seu coração poderia quebrar, mas ela estava feliz por não ter durado muito. Algumas pessoas de férias pacíficas sob o sol estão distraídas por algumas. Alguns estão surpreendentemente familiarizados com os cabelos dourados. Esse jovem era a própria pessoa do príncipe herdeiro. Ele acreditava que Yvonne estava procurando por ele mesmo durante seu encontro. O filho do favorito do imperador, quando sua mãe morreu, a atual imperatriz o adotou e ele se tornou um príncipe de sucesso. Adrian sempre cuidava da reputação de sua família, e é por isso que ele odiava tanto a eclosão. Mesmo escolhendo roupas e acessórios, evitou prata e roxo. No entanto, agora, quando já era outro Yvonne, ele ainda argumentou que ela o estava perseguindo. Sua Alteza disse, eu não esperava que, mesmo no dia do seu encontro, você se comportaria assim. Kronprinz disse que Yvonne alcançaria qualquer coisa, mesmo que ele o olhar. No entanto, a garota decidiu interromper o ato de auto-love de Adrian. Isso não está tão envergonhado pela impressão da coroa, ele ficou chocado que Yvonne fosse apenas. A garota pediu desculpas e fez um arco, lembrou-se de evitá-lo. Adrian agarrou a mão dela e exclamou, espere, Lady Yvonne. Ela voltou e respondeu calmamente, seu alto, você acabou de me agarrar? O cara pegou a mão, apenas dizendo que não queria agarrar. E Yvonne foi muito que muitos olhos estão aqui, se sua altura tem medo de sua reputação. E imediatamente ela decidiu explicar que não o estava mais segurando em seu coração. Ela não o manteve mais, mas Adrian, como se não fosse perceber, então a disse. Ele disse que Yvonne começou a treinar apenas por causa do título de princesa da Crown. A própria garota não estava mais uma piada zangada com o comportamento de um príncipe tão estúpido. Adrian continuou a moer absurdo total, e apenas Mlade começou a sacudir da forte raiva. Quando um jovem duque apareceu ao seu redor, sua presença imediatamente tranquilizou a garota. Ele cumprimentou, mas calmamente se apresentou. Parece que Sua Alteza não esperava ver o Duque de Egels. Imediatamente a multidão, que assistiu, começou a sussurrar. Mais e mais rumores começaram a surgir entre pessoas com pessoas nessa situação. Yvonne estava claramente insatisfeito com tais bate-papos sem sentido. Como Rudnin disse aqui,
ele tinha um presente para ela. Ele também sugeriu passar para um ambiente mais agradável. A garota pensou, ele percebeu que eu estava em uma situação desconfortável e veio ajudar. Depois de se alegrar, ela pegou o jovem duque debaixo da mão e se despediu de Adrian. Rudnin sorriu facilmente, e Milady disse, vamos misericórdia. Tocando as mãos da garota, o cara apoiou suas palavras. Adrian olhou para esse casal com uma aparência suspeita, e quando eles já haviam se virado e saindo, Sua Alteza continuou cuidando deles. Por alguma razão, essa saída da situação não gostava do príncipe herdeiro. Indo para a carruagem, a garota agradeceu e prometeu agradecer pela generosidade de sua misericórdia. Yvonne disse a Rudnin que ela realmente sabia que ele estava aqui apenas a pedido de seu pai. Ela percebeu que era difícil estar com ela em um encontro, agradecendo a salvação. Rudnin pensou por um momento, a garota pensou que o havia ofendido. O jovem duque se aproximou dela, mesmo muito perto. O coração da garota começou a lutar novamente, a palma da mão se esticou para os cabelos de Milady, ela fechou os olhos. No entanto, ele fez isso apenas para remover a folha do cabelo dela. Yvonne corou e olhou para Rudnin surpresa. E ele sorriu e perguntou, você não concordou em me chamar de Rudnin? Houve uma pausa estranha entre eles, apenas o vento estava uivado. Olhando um para o outro, eles continuaram a permanecer em silêncio. A garota sabia que ela realmente poderia causar a impressão errada dele. Muito mais tarde, Rudnin já chegou em sua propriedade. O jovem duque ficou atordoado, mas não percebeu como jogou o açúcar no copo. Ele não conseguia entender como uma pessoa com olhos tão claros poderia ser um vilão. Rudnin não prestou atenção às palavras do servo e apenas bebeu café muito doce. Mas de repente ele perguntou a Anan se ele realmente tinha uma ótima aparência. Akan respondeu, você ainda tem uma aparência maravilhosa e sempre o tem. E Rudnin, por sua vez, expressou dúvidas sobre os padrões da beleza do servo. Afinal, Lady Yvonne, como pensava o jovem duque, não demonstrou nenhum interesse nele. Akan quase zangado pelo jovem duque, batendo por ter alguns problemas com a visão. De uma maneira ou de outra, o som de sinos misteriosos começou a irritar Rudnin. Toda vez que ela chamava o nome dele, ele ouvia o som de sinos. O servo sugeriu que o jovem duque estava muito cansado e perguntou sobre o presente. Seu cavalheiro suspirou e começou a se lembrar do fim de sua data. Depois que ela saiu, Rudnin percebeu que ele não lhe deu um presente, então a seguiu, e ela viu exatamente como chorou, provavelmente através da impressão da coroa. Yvonne estava quase desesperado na imaginação de Rudnin e precisava de ajuda. O cara refletiu, se ele não estava interessado, porque ela agarrou a mão dele, ou talvez prefira loiras. Akan relatou que tudo está pronto para servir, mas Rudnin não vai. Isso ficou muito surpreso com o servo, porque sua misericórdia geralmente não toma essas decisões. Ele também pediu para descobrir se Lady Yvonne era devida a alguém. O jovem duque perguntou se havia algum esclarecimento. O servo disse que tudo estava claro. Considere, é estranho que ela pedisse 20, não 10 bilhões. Não é o estilo Rudnin, mas ele estava se perguntando por que ela era muito dinheiro. Ele olhou pela janela e pensou, o pôr do sol é como os olhos dela, era preciso escolher um presente mais caro. Ao mesmo tempo, Yvonne abriu o presente de Rudnin, ele era tio Stone. A garota estava cheia de alegria de um presente incrivelmente generoso. Ele até deu imediatamente o que ela precisava, uma jovem lhe desejou felicidade. Quando ela agradeceu a Rudnin, seu irmão com o pai de repente voou para o quarto. Eles estavam com raiva e perguntaram se ela se deparou com uma coroa durante um encontro. Yvonne respondeu afirmativamente, mas sua atenção foi atraída por outra coisa. Barden e Duke estavam incrivelmente exaustos através do trabalho. Ambos pensaram, ela sofreu, mas está experimentando por nós. O pai perguntou a ela, porque era por causa dele, ela finalmente enfrentou o príncipe. Para isso, a garota respondeu que estava arrependida pelo Duque de Aegis, ele teve que se encontrar com ela. Barden, com Kaiser, não podia ouvir a filha e a irmã novamente. Na verdade, eles estavam genuinamente orgulhosos dela porque ela começou a pensar em suas ações. Yvonne sorriu e respondeu, bem, eu não acho mais assim. E ela acrescentou, se estamos falando de mudanças, gostaria de começar meu próprio negócio. Ela agora precisava de uma quantia enorme de dinheiro, e seu pai com o irmão apoiava a ideia. No entanto, ela não tinha dinheiro,
Felizmente, eles não esperavam outra coisa. Com a paixão em seus olhos, Yvonne pediu ao pai que emprestasse 10 milhões de ouro. Barden disse que era apenas o custo de várias fantasias e sugeriu apenas dar-lhes. A jovem se recusou a responder que queria fazer tudo oficialmente para aumentar a confiança. O duque concordou com a proposta da filha, embora seu filho estivesse um pouco insatisfeito com a recusa. Seria uma boa oportunidade para aprender a fazer negócios para uma garota. Ela agradeceu e prometeu não ficar desapontado. Pouco antes de dormir, o duque estava no terraço, pensando em como Yvonne mudou. Com esse olhar confiante, ela era muito parecida com sua mãe. Barden foi ao pai e perguntou se Ion havia dito alguma coisa. O duque não disse nada especial e acrescentou que ele teria outra reunião. Barden duvidou que ela possa fingir que não há mais negócios na impressão da coroa. Adrian é adotado pela impressão da coroa com uma fração fraca, qualquer um pode ir ao trono. O filho perguntou se o pai queria intervir na escolha do sucessor da família imperial. O duque respondeu afirmativamente, tendo perdido seu status, o príncipe Adrian não será tratado de cima para o Armen Rose. Mas não seria apenas por Yvonne. Kaiser tem algumas suspeitas de Cordélia. Barden concordou com ele, mas a garota tem um alto nível de magia de cura. Vendo o filho dela seriamente, o duque disse, então eu vou deixar para você. Ele também pediu para enviar uma mensagem ao terceiro príncipe. No dia seguinte, sentado de manhã cedo à mesa, Yvonne esperou pelas cartas. A empregada trouxe 2 folhas em uma bandeja de prata. A jovem olhou para a empregada e perguntou, quem o enviou de novo? A empregada respondeu, eles são do Duque de Eges e Sua Alteza da Coroa. A jovem olhou para a mesa e colocou a cabeça nos braços. Yvonne achou que a primeira foi uma queixa e o segundo mandado de prisão. Ela tinha medo de que o Duque Engel se arrependesse de um encontro com ela, e o príncipe Adrian enviou um mandado de prisão pelo incidente da bomba. Carol disse, em nenhum caso. Houve momentos em que você ficou um pouco emocionado, mas agora Milady vive como se fosse atingida pelo mosteiro. A senhora estendeu a mão para as cartas e disse, você viu tais mosteiros luxuosos? Abrindo a carta, a garota pensou, se é realmente uma queixa, ele quer que eu devolva a pulseira? Naquele dia, Rudnin era muito bom em relação a Yvonne. Com ótima experiência, ela lançou uma carta e começou a ler. A carta dizia, Yvonne, me diverti muito e preocupado com você se você gostasse do presente. Yvonne leia surpresa, se você tem tempo livre, você não gostaria de ver a ópera amanhã? Rudnin Egels realmente convidou Yvonne para um segundo encontro. Carol exclamou alegremente, os Duque Egels se apaixonaram por você. Yvonne respondeu fortemente que deveria desistir de sua proposta. Seu pai pediu que ele a encontrasse, então Rudnin apenas mostra a cortesia. Embora Milady não quisesse desistir voluntariamente da oferta, a carta do príncipe teve um convite para o Teia Pari que se adapta a Cordélia. Também tinha uma ameaça velada para não usar a magia. Quanto ele ficou com raiva, como lidar com ela, como criminoso. Talvez o príncipe lamenta que ele a rejeite quando ela disse que o recusou. Milady disse em uma carol de raiva trazer o jornal para escrever a resposta. Os raios quentes e matinais do sol foram baleados na propriedade imperial. Os convidados do Tiaman discutiram a beleza do jardim de verão, chamado Palácio Verde. A impressão da coroa foi imersa em reflexão e não percebeu as perguntas de seus convidados. Adrian só pensou, ela realmente não veio? Onde quer que ele esteja, ela sempre recebeu um convite e aparecia constantemente. Sua Alteza não conseguia entender. Por quê? O que ela disse não foi apenas para atrair a atenção dele. Desde os pensamentos pesados do príncipe, Cordélia estendeu as palavras, não é o seu alto? Ela continuou dizendo, então, no campo de batalha, você estava em uma situação muito perigosa. Ele confirmou, sim, Cordélia salvou minha vida devido às suas habilidades de cura. Os convidados começaram a elogiar Cordélia. As pessoas dizem que você desempenhou um grande papel nesta guerra. A garota agradeceu, foi graças às habilidades que deram a seus ancestrais. No entanto, essa história foi interrompida por um convidado. Ela lembrou um encontro. O que aconteceu entre o Duque de Aegels e Lady Yvonne? Adrian estava muito alerta. Cordélia olhou para o príncipe enquanto ouvia as fofocas das pessoas. Cordélia apertou as mãos e exclamou, oh meu Deus! Ela elogiou a pele do Marquês de Sela e Lady Alante. Marquês e Lady se entreolharam com surpresa, e eles exclamaram alegremente, oh, você acha? Cordélia perguntou o que as mulheres fazem para esse efeito. Os convidados exclamaram, você tem uma pele tão boa,
seu alto. Enquanto isso, Yvonne leu uma declaração de transações com a planta de Rhodia. Foi uma ideia verdadeiramente brilhante, a garota até monopolizou todo o suprimento. A grama de Rhodia é geralmente usada como um antipirético. Obviamente, apenas nos casos em que é usado para o objetivo pretendido. Na história, a doença da pele de origem desconhecida se espalhou entre os nobres. Quando Cordélia voltou do campo de batalha, ela conseguiu encontrar uma cura para a doença e mudar sua atitude. E a grama se alegrou com a medicina, ela o entregou, mas Yvonne não planejou. Ela pensou feliz consigo mesma: eu sou uma foda, um vilão como não. Você terá que usar esta planta para ganhar 20 bilhões de ouro. Enquanto Milady estava imersa em seus planos, a carruagem já havia chegado a Nazia. A garota queria vender as ervas a um preço alto, então a embalagem era importante. Ela imaginou cosméticos artesanais naturais, que tinham sentimentos luxuosos. Também pode ser um medicamento para doenças de pele. Yvonne estava procurando uma loja para a venda de mercadorias no mesmo dia e começará a fazer cosméticos. Voltando-se para olhar para o Palácio Imperial, a garota disse com raiva: divirta-se com seu chá. E só ela queria dizer como poeira, levantada pelo vento, entrou em seus olhos. Alguém chamou a garota em nome quando ela enxugou as lágrimas. Ele estava silenciosamente perto dela, como se estivesse aqui o tempo todo. Para surpresa, Yvonne, esse homem era Rudnin. Ela ficou envergonhada por uma surpresa. O que o trouxe aqui? É claro que, percebendo o jovem duque, as pessoas começaram a discutir ativamente. Até os homens foram elogiados por sua aparência incrível. Milady, um pouco sorridente, eles estão certos. Ele era tão bonito que parecia que um Nimbans estava brilhando ao seu redor. Mesmo seu olhar um tanto frio atraído, a garota não conseguia olhar para ele. Até que ela ouviu, ela tentou acalmar seu coração e perguntou o que ele disse. Os olhos de Rudnina andavam em torno da visão de Yvonne, mas ela conheceu seu olhar menos fervoroso e um tanto divertido. Ele ficou feliz após a reunião, apesar de ter sido recusado, e perguntou se ela havia completado o caso. Yvonne respondeu um pouco nervosamente que teve algumas reuniões, embora elas realmente não tivessem. Sem mudar em seu rosto, ele disse: quero olhar para a cidade, você pode dar um passeio com você? A garota não entendeu. Ele novamente a convida a namorar com o pai dela, mas por que agora? Durante isso, as pessoas discutiram sua reunião, não a favor da senhora, é claro. No romance, o Duque de Aegels é mencionado apenas como o Senhor do Norte, mas de repente ele se encontra em uma data de Yvonne, que sofre de uma doença rara. Muitas coisas divergem com a história original, então a garota precisa ter cuidado. No final, este romance estava cheio de voltas da trama. Cautela não vai doer. Yvonne finalmente respondeu: talvez fosse melhor olhar para a cidade com aqueles que o conhecem melhor. Rudnin estava obviamente chateado, todo o duque parecia um filhote triste. Ele se aproximou de Yvonne e disse que era apenas uma desculpa que ele inventou para estar com ela. Ele acrescentou: você pode ver que não ouviu e permitirá que você o acompanhe? Tais palavras sinceras quase fizeram o coração de uma jovem pular de seus seios. A senhora que acompanha observou essa cena fofa. Ficando chocado, ele sonhou: Lady é tão cruel. Logo depois, Rudnin já havia andado ao lado de um pouco envergonhado. O guarda foi enviado, ele alegremente correu para algum lugar. A garota esperava que ela não se colocasse em uma situação desconfortável, concordando em andar. A Rudnin perguntou a ela por que ela estava viajando com o guarda. A menina começou a responder, pois lembrava que Yvonne não precisava de proteção por causa de sua força. O duque fez a pergunta óbvia, mas não era tão óbvio para Yvonne. Depois de pensar, ela observou que não precisava de uma escolta, mas deveria ter cuidado. Rudnin assentiu, e disse com um rosto estranho: sua verdade, há muitas pessoas más no mundo. Muito difícil. Yvonne pensou se ele o referiu a eles, mas decidi mudar rapidamente o tópico. Mas tudo ficará bem com você? Eu vou às compras. Ao que o jovem duque respondeu que seu amor pelas compras era lembrado. A menina tinha um sentimento como se estivesse interrogada. Ela disse que planejava reduzir o custo. O Rudnin animado perguntou: você não gosta de joias, vestidos, bolsas e acessórios? O jovem duque ficou completamente chateado e disse que era necessário aprender primeiro suas preferências. Seu presente era um item de luxo óbvio, feito de prata e roxo.
qual era a incrivelmente necessária Lady Yvonne. Uma menção causou seu sorriso, ela decidiu não esconder sua alegria. A garota sinceramente e alegremente agradeceu ao Duque de Egels por este presente. Rudnin olhou para ela de surpresa, e Yvonne era bastante sério. No entanto, em vez de uma resposta divertida, ele fez um rosto sério e disse, estou feliz. Através da expressão de seu rosto, Yvonne pensou se ela disse algo errado novamente. Depois de um estranho silêncio, ele começou a fazer perguntas como se quisesse saber tudo sobre Milady. E isso não foi um fim. Ele disse que Yvonne parece melhor do que ontem. A garota mal se segurou e tentou se acalmar. Seu coração bateu muito. Apenas uma jovem queria responder como foi interrompida por uma mulher com uma pergunta. Duque de Egels. Quando Rudnin virou a mulher com a filha e cumprimentou a filha. Quando a mulher começou a se apresentar e sua filha, o jovem duque rapidamente a cortou em meia palavra, disse que agora estava ocupado e se despediu. As mulheres não pareciam nada chateadas e, pelo contrário, feliz por ele apenas falar com elas. Yvonne ficou surpreso que ele a interrompeu. Ela pensou que ele seria gentil com todos. Rudnin pediu muito e interrogou a garota. Ele queria se familiarizar mais perto. A cabeça da garota encheu a ideia. Ele está realmente interessado em mim? Ela olhou para o rosto sorridente dele novamente. E ela percebeu que não era realmente verdade. Tentativas constantes de se aproximar, muitas perguntas e sua bondade são direcionadas apenas para ela. À primeira vista, ele está interessado em Yvonne. Mas o emblema do Egels lembrou imediatamente porque ele estava tentando chegar com ela. A família Egels era a base da organização de inteligência secreta do Império. Isso é um segredo, então ninguém sabe quem entra. Mas, se a casa de Egels for regida por uma organização de inteligência, tudo pode ser explicado. Rudnin olhou para os imersos em reflexão. Yvonne, enquanto eles continuavam indo, o pai pediu ao Duque que vá com ela em um encontro, mas isso não explica o comportamento de Rudnin agora. O jovem Duque ligou para Yvonne várias vezes, mas ela foi pensar em nada. De repente, ele agarrou o ombro dela mais uma vez chamando o nome dela. Abraçando a senhora com a mão, também disse que deveria olhar para onde ele estava indo. E ele disse, você quase colidiu com aquela árvore, com mais cuidado. Yvonne agradeceu e prometeu ser mais cuidadoso, mantendo a cabeça que sua cortesia é especial. Esta é uma boa oportunidade para ela provar a inocência de Rudnin. Juntos, eles foram a uma das requintadas lojas de cosméticos. Era uma gama realmente rica e diversificada de produtos. O jovem Duque viu Milady escolher os bens enquanto assistia à loja inteira. Ele observou, você está decorando tão que não precisa de cosméticos, é realmente necessário? Ela disse que não era tão boa, mas pensou se não estivesse zombando. A garota estava procurando um produto específico aqui para si mesma. Esta loja apresenta cosméticos da moda, aparentemente deve ser procurada em outros lugares. Yvonne disse, acho que não há coisa que estou procurando, vamos para outra loja. Ir a outra loja foi imediatamente uma diferença perceptível com os outros. A vendedora levantou-se e cumprimentou. Bem-vindo, Lady Yvonne, Duque de Egels. Ela os reconheceu imediatamente, ou seja, ele conhece bem os representantes de classe mais altos. Além disso, isso é sem dúvida um aroma gramado, desta vez eles foram para o lugar certo. Esta loja realmente usava ervas para produzir cosméticos. Parece que a vendedora poderia contar sobre qualquer um de seus produtos. Esta loja vende cosméticos funcionais e tem experiência no processamento de ervas. O aroma é maravilhoso e os cosméticos são agradáveis de usar. O proprietário pode se orgulhar disso. Yvonne pensou, este lugar será capaz de transformar Rodagras no que eu quero. Quando Yvonne voltou para olhar para o jovem Duque, seus pontos de vista cruzaram. E, a propósito, a garota lembrou que não havia feito nenhum presente para Rudnin. Ele pode ter sido um agente que seguiu Milady, mas ordenou que ele fosse. A senhora acenou com a mão e o chamou para segurar um dos bens na mão. Rudnin se aproximou dela, e ela apenas pensou, eu não deveria pensar assim, mas ele parece ser obedientemente um filhote. Tomando um pouco de creme no dedo, ela deu o pote da vendedora, mas um pouco desajeitadamente pediu ao jovem Duque para dar a mão dela. Rudnin estava um pouco animado e respondido com dúvidas. O quê? Oh, é claro. Yvonne aplicou o creme na mão, que, em comparação com ela,
era bastante grande. A garota admirava mentalmente a mão de um jovem duque até esfregar a pele. Foi só que, olhar para as veias na parte de trás da mão é tão sedutor, e que alguém pense o mesmo, jogou Yvonne com pedras, ela não se importava. No entanto, por algum motivo, a reação ao creme do mestre era bastante estranho e ambíguo. Yvonne instantaneamente pensou que fez algo errado que o havia ofendido de alguma forma. Ela disse, eu queria agradecer com um presente, embora porque um creme de esgrima para creme para as mãos. A garota pensou que iria longe demais, teria muito vergonha. Ela queria escapar, mas foi parada pelas palavras de Rudnin de que os esgrimistas deveriam cuidar de suas mãos. Yvonne com cabelos desgrenhados retornou incerto e perguntou, de fato? Rudnin respondeu afirmativamente e os dois riram. Nesse momento, depois do chá, no jardim, os convidados estavam fofocando por volta da segunda data de Yvonne e Rudnin. Adrian pediu que o chá terminasse, então eles estavam falando. Sua Alteza com Cordélia foi para os convidados. Um hóspede disse que nada de especial, Lady Yvonne e Duque Aegels foram em um segundo encontro. A impressão da coroa estava interessada nela e estava ainda mais preocupada com Cordélia. Todos os convidados se dispersaram, e Adrian pensou, ela tenta causar ciúmes? Ela é encantadora. Ele não podia acreditar, ele pensou que o vilão poderia ser encantador. Cordélia só cuidou de Adrian, ela estava obviamente chateada, mas mais zangado por causa de Lady Yvonne Argentrose. Ela já estava determinada a fazer algo que poderia prejudicar Yvonne. Cordélia se perguntou, o príncipe herdeiro a rejeitou repetidamente, não foi? No entanto, ele está claramente com ciúmes dela, uma pessoa não está com ciúmes daquele que é desinteressante. Dobrado em seu rosto, ela disse, eu tenho que virar o coração dele. Andando em reflexões sombrias, ela notou alguém. Era aquele que ela não esperava ver agora, Lord Barden Argentrose. Durante a guerra, ela ganhou um compromisso geral com sua cura mágica, mas Lord Barden foi a única que ela não conquistou. Ela pode usá-lo para mudar a opinião do príncipe. Ele não tinha nenhum sentimento ruim em Cordélia, mas agora era a única opção que ela tinha. Vamos voltar ao nosso casal, que já vinha de uma loja de presentes. Embora fosse todo creme para as mãos, Rudnin parecia muito feliz e prometeu usar. Agora ele notou que esse creme cheira a rosas. Yvonne gentilmente disse, sua verdade, esse cheiro parece para você. Sua misericórdia perguntou se o cheiro de rosas era verdadeiro. Milady sorriu, e eu pensei em si mesma que ela se encaixaria em tudo. Eles passaram muito tempo juntos, então deve provar sua inocência, não é? Passei lentamente pela rua da capital. Rudnin queria dizer um pouco, mas ele foi interrompido pelo grito forte de alguém. Alguém exclamou muito o nome da garota. Aqueles que o fizeram foram seu irmão Barden, que se tornou bruscamente entre o casal. Rumores de seu encontro com o Duque de Aegels chegaram ao Palácio Imperial. O irmão estava olhando seriamente para Rudnin. Seu rosto permaneceu tão bom. Barden cumprimentou. Minhas saudações, o Duque de Aegels, a Espada do Norte. Eu sou Barden Armentrose. Rudnin, tornando-se até doce, respondeu, é um prazer conhecer o Sr. Artentrose. Os homens balançaram as mãos. Barden fez um rosto um pouco estranho. O jovem duque elogiou sua aparência e acrescentou que eles eram semelhantes à sua irmã, o que surpreendeu o jovem senhor, e o tornou um pouco consciente. Até Barden é fascinado por ele, aparentemente todo mundo a considera atraente, apesar do gênero. No entanto, Rudnin continuou, ele disse que queria se encontrar pessoalmente por um longo tempo. Apesar de tais prazeres, Barden abandonou grosseiramente a reunião. Além disso, ele disse que o Duque não distraiu Yvonne do alto desenvolvimento. Barden está temendo que sua irmã possa se apaixonar pelo Duque de Aegis? Ele agarrou a garota pela mão, como se ele tivesse a força dela. Rudnin perguntou, para distrair, Barden confirmou e acrescentou que Yvonne expressou sua falta de vontade de entrar em um relacionamento. Yvonne confirmou suas palavras, mas gritou mentalmente, Rudnin não está fora de sua vontade. Ele está completamente atordoado. Barden disse a ele coisas sem sentido, mas ele era uma pena. Lord Ardentrose se despediu de Rudnin e disse que sua irmã saiu aqui. A garota foi e se despediu. Obrigado por hoje, Rudnin. O jovem duque ficou em um estupor.
mas não sabia o que dizer. Mais tarde, na propriedade de Egels, a Anaus relatou concluir a investigação. Desde o sombrio Rudnin disse que foi descoberto. Lady Yvonne acabou sendo absolutamente limpa, mas o servo, preocupado, perguntou o que aconteceu com o mestre. Rudnin se perguntou como confessar os sentimentos de uma garota, indiferente ao romance e ao luxo. Aka não podia acreditar que Lady realmente disse que era realmente uma recusa. Em outras palavras, o jogo acabou, jogou. Rudnin mencionou seu presente. Akan disse que pode ser realmente um desastre. O Duque de Aegels parecia zangado com seu servo e ordenou: siga o que você diz sobre ela. Akan pediu as palavras: eu me pergunto. Só me preocupo com você. Parece-lhe que Lady Yvonne, de fato, mantém o Sr. Rudnin em um gancho. O jovem duque não entendeu a princípio e perguntou como era. Continue no gancho quando uma pessoa se encontrar com aqueles que são obcecados sem um desejo genuíno. Rudnin se perguntou: então pode ser apenas um dos muitos. Muitos momentos de sinceridade do jovem voaram imediatamente em sua cabeça. Se é um gancho de Yvonne, então tudo não é tão ruim. Mas estar no gancho é inútil. Devido à impressão da coroa, ela não quer abordar ninguém. Rudnin decidiu que, de alguma forma, deveria mudar a opinião de Yvonne. Cheio de determinação para fazê-lo, o jovem duque ordenou o envio de uma carta ao terceiro príncipe. Um pouco mais tarde, na propriedade de Armentroze, tudo estava falando sobre se Lady Yvonne estava em um encontro com o duque Aegels. A garota negou categoricamente, mas seu irmão a alertou para ser mais vigilante. Yvonne perguntou ao irmão: você não ficou fascinado? Você veria seu rosto. E Barden foi perguntado animadamente o que seu rosto tinha. Logo depois, na sala de um jovem senhor, o dono desta sala tomou banho. Ele pensa em tudo. Eu faço isso com um cuidado sério, e ela vai apenas me provocar. O movimento leve da mão de Barden forçou a água do banheiro a Levit. Ele tem que contar ao pai sobre o Duque de Aegis, não se pode ter permissão para prejudicar Yvonne. Imediatamente na cabeça de Bordia visitou uma memória na qual Adrian falou dos sentimentos de Milady. Isso combinou muito com o jovem senhor. Se ele não fosse uma impressão da coroa, Barden teria perdido o jardim naquele dia. É bom que, por causa de lembranças desagradáveis, ele se lembrava de algo, um tanto misterioso e possivelmente não menos importante que o Duque de Aegis. Saindo do lindo banho, Barden disse: eu quase esqueci essa marca suspeita. Enquanto ele pensava que, se ele tivesse que verificar, o quarto estava silenciosamente escondido. Quando Lord Barden pegou sua pulseira em suas mãos, ela já iria atacar. No entanto, ele ainda sentiu, se esforçando, esperou uma breve pausa, e quando ele se virou, ele viu um Scolopend incrivelmente gigante, mas obviamente hostil. Felizmente, Barden teve agilidade suficiente para evitar um rápido golpe. A pulseira que ele queria checar, caiu de suas mãos e rolou para a porta. Barden não entendeu como um monstro, mesmo que tão bom, ele poderia chegar aqui. Felizmente, o jovem senhor já havia se recuperado e decidiu usar magia. Ele se protegeu com um escudo para ter tempo para pensar nessa situação difícil. Algo estranho aconteceu, os guardas já teriam que vir, parecia que alguém usava magia negra. Infelizmente, o escudo de Barden começou a quebrar. Barden só pensou: estou louco agora. Ao mesmo tempo, em seu quarto, Yvonne ouviu um som muito estranho. Ela estava apenas penteada com Carol. Milady perguntou se ela também ouviu sons estranhos. Somente a empregada respondeu que não ouviu nenhum som, pois Yvonne ouviu outra. A jovem saiu da sala e mais uma vez perguntou a Carol se ela não ouviu nada. Eles foram rapidamente em direção à fonte de som. Como resultado, eles chegaram ao Lord Barden Room, mas não havia sons. Yvonne inclinou a orelha na entrada. Ela pensou no que ele poderia fazer lá. A garota parece ter ouvido alguma coisa, mas estava muito preocupada com isso. Enviou Carol por guarda. Ela ouviu claramente os gritos da besta e a repetição de feitiços mágicos, mas a garota também pensou que teria vergonha se nada acontecesse, e ela chamou o guarda. Olhando no meio da sala, Yvonne viu o que não esperava. No meio da sala, seu irmão estava lendo um feitiço de proteção. A garota exclamou: Barden, o que está acontecendo? Infelizmente, Yvonne não poderia usar nenhuma mágica agora. A enorme escolopendra mudou sua atenção de um jovem senhor em Milada, se preparando para atacar. Barden entendeu exatamente como ele iria atacar e gritou para sua irmã: tenha cuidado, é veneno. Yvonne não teria tempo para fugir se deve proteger contra esse ataque. No entanto, em um momento depois, ela ainda estava viva. Seu irmão a fechou com seu escudo mágico. Barden jurou: você acabou de acordar? Porque você está apenas de pé.
Aplique sua magia rapidamente. No entanto, ele não teve tempo de organizar um escudo, que se defendeu começou a quebrar e quebrar, mas a rápida reação resgatou o jovem Senhor da Morte. Ele voou para o ar com magia, paralelamente com esse tempo para atacar o monstro. A garota começou a tremer, ela não conseguiu decidir o que fazer nessa situação. Deu um passo para trás, ela pisou na mesma pulseira que Bard perdeu. Seu irmão não entendeu porque ela estava apenas de pé e pensando que havia um ataque de pânico. Paralelamente ao pensamento, o jovem senhor não esqueceu de atacar o monstro. Ela é uma talentosa feiticeira, mas aparentemente viu as famílias pela primeira vez, então a montanha tomou medo. O próprio Barden quase não viu quando viu as famílias, é o mesmo para ela. Mas a magia atacante está enfraquecida, então ele precisa da ajuda de Yvonne. Mas pode ser tarde, o jovem senhor não pôde se mover. Incrivelmente, uma carcaça de escolopendra varreu. O veneno paralisante entrou em Barden por causa de uma rachadura no escudo, para que não pudesse se mover. O familiar o apertou com seu grande corpo e começou a espremer cada vez mais. Esse desamparo estava muito zangado com seu irmão. Se nada for feito, Yvonne estará em perigo. Espremido nas patas da morte, ele pensou apenas em como salvar sua irmã. De repente, na sala, havia um grito louco: fique no lugar. Foi Yvonne, que finalmente decidiu resistir ao monstro. Ela ordenou que seu irmão liberasse. Reunindo sua raiva, ela jogou uma pulseira no monstro e continuou: você é um pouco de inseto. Ele caiu tão fortemente na soneca do família que ele brilhou. Yvonne disse ao irmão para aproveitar o momento e sair daqui, o mais rápido possível. Soclopendra ainda estava em suas inúmeras patas e emitiu sons assustadores. Somente para cair, não era mais necessário correr em qualquer lugar. Somente a batalha foi conquistada como a guarda do jovem senhor correu. Durante o confronto, Barden esqueceu por um momento que se preocupar com Yvonne é o mínimo. Enquanto isso, em onde o monstro era controlado, muito sangue foi derramado no mágico. Cordelia não podia acreditar que eles sobreviveram e foram capazes de superar o monstro. O contrato com as famílias foi encerrado, por isso a expectativa de vida de sua vida diminuiu. Limpando sangue, ela tentou entender como uma pulseira regular poderia matá-lo. A destruição da família ligada à sombra ainda pode ser entendida, mas o assassinato disso, Cordelia pensou, como apareceu em um bom tempo. Era como se ela já soubesse o que deveria acontecer. A garota ficou surpresa, embora o ataque a Barden, não é isso que ela planejava com antecedência. Se não fosse uma pulseira com uma faixa gravada, ela apenas assistia. Apenas uma coincidência? Cordelia estendeu a mão para pegar uma das garrafas. Ela não se adequou à sua situação. Precisa verificar se On sabe de algo. De manhã, o monstro já estava preso na propriedade de Argentrosse. O Duque de Kaiser disse: isso é, sem dúvida, a família do Mago Sombrio. E ele perguntou a seus filhos se estava em sua casa. Barden respondeu que ontem à noite apareceu no banheiro. Dada a direção da aparência, ele saiu pela janela ou já estava em casa. Yvonne rejeitou a janela com a janela, porque todos estavam bem fechados. Barden sugeriu que poderia tê-lo atacado enquanto viajava para o campo de batalha. Foi um bom palpite, mas o Duque não achava que era. Mudando o olhar, ele disse que, através de um contrato, um mágico sombrio e uma família não podiam ser divididos. O jovem senhor perguntou: ou seja, agora há um mágico sombrio na capital? O pai respondeu com toda a confiança de que sim. Aumentou ainda mais a tensão. Mas ele imediatamente acrescentou que essa pessoa não tem sentido o suficiente para enviar aqui uma família. Mágicos sombrios fazem acordos com demônios e usam monstros para resolver guerras. Os poderosos mágicos sombrios usam as famílias como bonecas. O Império é estritamente punido por aqueles que praticam magia negra, e todas as informações sobre isso são controladas. Yvonne pensou: apesar disso, a capital vagueia o feiticeiro escuro? É possível que um monstro feito de sombras também tenha sido uma família? A garota hesitou em perguntar ao pai. Ele deveria saber muito sobre mágicos sombrios. Quando perguntado por um filho sobre os objetivos de um mágico sombrio, o Duque não podia dizer nada, porque não há informações suficientes. Ele perguntou o que poderia conectá-lo com o monstro, mas não havia opções, já que ninguém sabia. O que um mágico sombrio precisa valer a pena melhorar a proteção. A garota se perguntou se tudo poderia estar relacionado à transição de Yvonne para o lado sombrio, mas ela deixou o papel de um vilão,
Como Yvonne se tornou uma magia sombria, é possível que não tenha sido a escolha dela. Neste caso, esse destino está ameaçado por New Yvonne. Enquanto a garota pensava, seu pai perguntou como ela era capaz de superar as famílias. Barden mencionou a pulseira que Yvonne venceu o monstro. A própria Milady mal traduziu seu espírito, disse a si mesma para não tirar conclusões apressadas. O Duque de Kaiser ficou totalmente chocado que Yvonne o destruiu. Ele a tirou do pensamento, perguntando muito animadamente à filha se era verdade. Ela realmente destruiu a poderosa pulseira familiar? A garota respondeu afirmativamente, acrescentando que o gemera. Mas ela teve a questão da magia. Se deve aproveitar a oportunidade e contar tudo? Imagine Imagination Theater. A primeira ação é a esperança. Irmão com seu pai a apoiará. A ação de um amigo é desespero. Eles estão enraizados nela porque pensam que suas mudanças não são reais. Ela ainda não estabeleceu confiança suficiente com eles, então está nervosa em falar sobre amnésia. Quando Yvonne estava completamente perdida, mas não sabia que resposta dar, Barden falou. A menina não esperava uma coincidência tão bem sucedida. Ele disse que era por causa dele. Afinal, então a família o agarrou com muita força. Se a irmã usasse magia nessa situação, ele também seria afetado. Portanto, de acordo com o jovem senhor, ela tomou o melhor de possíveis decisões. Aparentemente, ele a cobriu porque ela acha que ela tinha vergonha de seu primeiro em pânico. Nas palavras de seu pai, claro, você não está ferido? Significativamente alegre, o filho respondeu, como você vê, não. Suas palavras foram apoiadas por Yvonne, ela foi movida por tanta bondade de seu irmão. O Duque ficou agradavelmente impressionado que a garota havia superado a família com uma única força. Esse poder é o mesmo que a esposa de Kaiser, sua mãe Camila. Camila era um cavaleiro maravilhoso, ele se apaixonou por ela quando o urso matou suas mãos. As crianças ficaram em silêncio e o pai acrescentou apenas, ela era um homem forte. Dizendo imediatamente que refletia do tópico, ele prometeu investigar o caso mais de perto. No entanto, havia outra coisa importante que Barden tinha que dizer. Essa coisa era que o Duque de Aegels está perseguindo Yvonne e constantemente flertando com ele. Por causa de como ele se comporta, um boato sobre o relacionamento dele se espalhou para o palácio e a academia. Ele é bom de natureza, então Barden está preocupado que Yvonne possa se apaixonar por ele. A jovem tentou negar as palavras de seu irmão, mas seu pai imediatamente exclamou Barden para denunciar as emissões de Rudnin. Este é um terrível mal entendido, interrompeu o servo. Ela relatou que o hóspede havia chegado a Milady. O irmão e seu pai imediatamente atingiram e pensaram, alguém veio a Yvonne? Eles ficaram chocados, porque isso nunca aconteceu. Antes do portão, Cordélia já estava ciente da propriedade, ela tinha um presente. O chá para os hóspedes e Milady já havia sido fabricado no requintado hospitaleiro. Ele não estava muito quente, então as duas garotas já podiam desfrutar de seu gosto. Yvonne pensou em si mesma, uma pessoa sentada na minha frente, é isso? Princesa incrivelmente doce que aquece o coração de todos que o veem e um bom curandeiro. Esta maravilhosa senhora é Cordélia, a personagem principal do romance. Yvonne queria não enfrentá-la, mas agora é como encontrar uma celebridade. Mas foi no romance? A jovem não sabia porque a princesa veio até ela. Nesse momento, enquanto eles bebiam chá, havia um silêncio que os Cordélia decidiram interromper. Ela não achava que Lady Yvonne concordaria com a reunião, então agradeceu pela recepção. Ela pensou que sim porque sabia que Milady não gostou. Aparentemente, Cordélia trouxe aqui uma coisa realmente importante. Milady disse que não havia mais ninguém na princesa. Por alguma razão, isso não confortou os Cordélia, as lágrimas começaram a se apresentar. Ela disse, você diz isso porque eles estão confiantes em sua capacidade de conquistar o coração de Sua Alteza? Yvonne ficou chocada por ficar chocado com essa pergunta. No entanto, de fato, a princesa veio aqui para alcançar 3 gols. Primeiro, descubra se Lady Ardentrose é um perigo. Em segundo lugar, para se livrar da pulseira de Barden. E em terceiro lugar, verifique se essa garota não prejudicará mais seus planos. Yvonne afirmou que não entendia o motivo para pensar assim, e Cordélia começou de longe. Ela disse que ficou feliz quando soube da data de Lady Yvonne e do Duque de Aegels. Ela pensou que Milady finalmente aceitou seu relacionamento com a Crown Prince. Tudo estava certo,
Yvonne confirmou a mudança em sua atitude em relação a eles. Cordélia colocou nervosamente uma xícara com chá na mesa, e ela perguntou: então por que você tenta propositalmente chamar a atenção dele? Milady perguntou: o que você quer dizer? Então a princesa explicou: você fez um encontro a um lugar lotado para espalhar os rumores mais rapidamente. Até onde ela sabe, é uma estratégia criar um escândalo e atrair atenção. Lady Yvonne ficou completamente atordoada com essa declaração. Cordélia continuou: o Duque dos Aegels que você precisa para atrair a atenção de Adrian. Uma princesa inocente está com ciúmes e visita seu inimigo, não uma capa maravilhosa? Nesse momento, atrás da porta da sala, o Duque estava incrivelmente zangado. Barden manteve seu pai para não entrar na sala, mas ele tentou explicar que suas ações poderiam ser colocadas em uma posição desconfortável. No entanto, o Duque Kaiser se fundiu ainda mais. Ele perguntou se havia uma resposta do terceiro príncipe. O jovem senhor está distraído e esqueceu de anunciar o terceiro príncipe. Ele disse que estava se sentindo mal e rejeitou o convite do Duque para a reunião. Nesse momento, no Palácio Imperial, o terceiro príncipe olhou para cartas ardentes. Ele se virou e disse: os duques de Aegels e Armentroze, Félix del Berben, o terceiro príncipe do Império Berben, enviou cartas duas das duques mais famosas. Enquanto caminhava ao lado do corredor, ele foi chamado: ei, Félix, olhe para ele. Uma doce mulher do jardim mostrou um homem cavado, e ele apenas pensou: desculpe, mas nunca nos conhecemos, tenho que defender minha mãe. Muito antes disso, a Imperatriz Giselle, que perdeu 2 filhos e não tinha herdeiros. A força da peneira de Mabel, o quarto príncipe, Adrian, fez o poder da impressão da coroa. Depois disso, os nobres que queriam que o terceiro príncipe se tornasse uma coroa. No entanto, depois que os ministros visitaram o público com Sua Majestade Imperador, Félix, na recepção de Sua Majestade apontou para sua energia perguntou se ele era ruim. O garoto respondeu: não, Sua Majestade, tudo está bem comigo. E o imperador apontou para a aparência de seu paciente e disse que notificaria os médicos para dar o remédio. O médico ordenou não contar a ninguém sobre eles e levar apenas um. Ele sabia que era um remédio, embora o medo fosse atormentado por alguns dias, não havia outra saída. Ele pensou que sem ele, mas pelo menos sua mãe seria capaz de viver em silêncio. No entanto, inesperadamente para o pequeno príncipe, havia água comum na garrafa. O Félix intrigado ouviu um forte grito na sala ao lado. Ele rapidamente correu para a sala onde os servos já estavam agitados e gritados: Sua Majestade, a mãe do terceiro príncipe deitou no chão, ela bebeu veneno em vez de seu filho. Felizmente, os médicos conseguiram salvar sua vida, mas, devido ao efeito colateral do veneno, começou a sofrer de retardo mental. Ela já está envolvida no jardim. Esta é a sua flor favorita, Félix, e seu filho passa tempo com ela, se importa e protege. Olhando para os tapetes dele, Félix disse: obrigado, mãe. Ele recebeu esta vida graças à vítima de sua mãe, para proteger este lugar. Naquela época, as palavras do imperador nunca deixarão a cabeça do homem. Ele não tem nada a fazer que possa tirá-lo. Sua Majestade Imperatriz e Adrian de Adrian, nunca. Um pouco mais tarde, no salão da Torre Mágica, estava no negócio. O Duque Angentrose estava pensando na recusa do terceiro príncipe em se encontrar, mas em suas reflexões, ele nem percebeu como se deparou com um homem. O homem pediu desculpas. Desculpe, eu bloqueei o caminho para você. Ele era o próprio Rudnin. Eles não se viam por um longo tempo, então Kaiser não o reconheceu. Até o jovem Duque se apresentar: eu sou Rudnin Aegels. Foi uma surpresa ver o Duque de Aegels aqui. Finalmente, os homens foram bem-vindos, ambos elogiaram a aparência um do outro. No entanto, Kaiser estava muito alerta, Rudnin parecia suspeito para ele. O Duque de Aegels disse que veio aqui em busca de um professor para dominar a magia. O Duque de Argentrose perguntou: exceto por isso, quando você tem a melhor posse de espada? Rudnin olhou para o Duque com um visual confiante e firme. Ele disse que gostava de quanto pode ser alcançado com magia. Existem certos monstros que apenas a mágica pode vencer, além disso, a magia pode ser tratada. O jovem Duque disse: somos os guardas do norte e também devemos mudar com o tempo. Kaiser não podia acreditar que esse jovem era capaz de pensamentos tão profundos. Claro, Rudnin novamente agradeceu a ajuda de seu pai. E ele também se lembrou:
Sua filha também é uma pessoa muito bonita e realmente maravilhosa. Kaiser já começou a duvidar se o Duque de Aegels foi muito ruim. Rudnin também disse: é por isso que é muito difícil para mim entender o homem que partiu seu coração. O homem imediatamente pegou fogo. Ele tinha muito a contar sobre a impressão da coroa, sobre como ele se dá um herói, mas muito arrogante. Ele ainda tem muitos problemas. Indo um pouco para o lado, os homens começaram a discutir Sua Alteza animada. Quem pensaria que Kaiser seria tão bom entender Duque Aegels? Ele até sugeriu Rudnin para jantar, com o qual o jovem concordou com prazer. De tal maneira, como poderia parecer, relacionamentos hostis conseguiram entrar em amigável. Ao mesmo tempo, a tensão prevaleceu na propriedade hospitaleira. Cordélia pediu para responder honestamente sobre sua pergunta. Lady Yvonne, ela sabe, já começaria a agir como louca. Mila pensou por um tempo e perguntou: o que você queria dizer? A princesa estava cheia de choque desse comportamento. A jovem disse que se Cordélia chegasse tão cedo, ela teria uma coisa importante. A princesa pensou. Ela estava surpreendentemente calma, e agora ela me pergunta. Talvez Lady Ardentrose seja mais perigosa do que pensava. Sleep em Cordélia começou. A princesa deitou completamente a costa e começou a culpar Mila de seu roubo. Sua Alteza, a própria garota, o Duque de Aegels, supostamente, a casa é desonrada através de Yvonne. Ela até disse: pare, Lady Yvonne. Só se você não é seu hobby. Se a Cordélia se tornar suficientemente reconhecida, Lady Ardentrose certamente se destruirá. Ela deve se destruir, destruindo tudo o que a incomoda, como ela já fez isso. Ela será uma criminosa que tentou matar Crown Prince e Princesa do Reino da Mare 2 vezes. Cordélia não parou de pensar. Existe um final que se encaixaria nela? Yvonne começou a puxar lentamente a mão na direção da princesa. Ela pensou que Mlady havia engolido a isca. Mas, em vez de ações terríveis, Lady Yvonne acabou de colher uma cereja do bolo. Mas ela respondeu com calma: bem, é uma pena que esses rumores estejam indo, eu já disse. Por um tempo, a princesa ficou em silêncio, olhando para o calmo Milady. Além disso, sua altura não prestará atenção à mesma atenção, porque ela se preocupa. O copo foi esvaziado, então a garota levou a chaleira para derramar mais. Se houver algum problema, Cordélia deve dizer Sua Alteza, não iniciar uma luta. Seu rosto corou, a princesa queria adicionar outra coisa, e ela passou. Era Barden, ele disse que não permitiria mais que ele ofenda sua irmã. A princesa pensou, ele nunca cuidou dela e agora se comporta como um irmão mais velho? Ela não teve escolha, exceto para recuar. Havia outros meios para deixá-los calados. Cordélia foi justificada pelo fato de ter vergonha de palavras emocionais, mas ela ficou confusa depois que ele recebeu um presente de Sua Alteza. A princesa colocou uma caixa grande na mesa no design festivo. Barden, um pouco irritado, perguntou o que estava relacionado ao caso. Cordélia começou a chorar e disse que esse presente não havia sido enviado a ela. O irmão da irmã olhou para a caixa um pouco envergonhada. A princesa disse que não usaria para justificativa, mas ela não lhes deseja mal. Tendo levado o chapéu, ela se despediu e deixou a propriedade. Silencioso, Lady Yvonne e Lord Barden acompanharam seu olhar por um tempo. Ambos ficaram envergonhados por uma despedida tão rápida. Barden olhou para sua irmã, disse: bem tolerado. Yvonne sorriu e sorriu um pouco de nuiga. Ela disse que era tudo graças a ele. Ela tinha medo de que ele perdesse a consciência da emoção. Graças à sua audiência, a garota sabia desde o início que estava embaixo da porta. Na verdade, ela ficou satisfeita com a presença de seu irmão. Poderia contar à princesa o que precisava. Se todas essas palavras fossem ouvidas o verdadeiro Yvonne. Infelizmente, não foi possível ficar longe delas. Barden disse para não abrir a caixa, ele a pegava e jogava no caminho para o trabalho. A garota disse que cuidaria da caixa, seu irmão a avisou. O que poderia ser nesta caixa que tão irritada Cordélia? A carruagem da princesa já deixou o território da propriedade de Argentrosse. A garota chamou o nome, e uma criatura apareceu da energia escura. Era outro familiar, Pemble, ele disse. Você me ligou? Ele teve que roubar a pulseira de Barden, mas não agora, caso contrário, seria suspeito. Agora que com uma pulseira acabou, Lady Yvonne é o único problema que resta? No começo, o príncipe herdeiro se comportou de maneira bastante adequada, e a notícia de que Lady Yvonne começou a se tornar cética diferente. Mas a mulher que ela conheceu hoje não é como o vilão Yvonne que ela sabia. Ela estava imóvel,
mesmo quando eu entreguei a ela um presente falso da Crown Prince. A princesa não confiava que ela usaria um presente, um óleo especial. Cordélia criou a fonte do sol para conquistar a confiança dos nobres contundentes. É conhecido como um óleo de banho que torna a pele radiante, mas o uso prolongado causa doenças de pele nojentas. Ela planejava conquistar os nobres com ajuda altruísta, então queria conquistar Yvonne. Dessas reflexões e experiências difíceis, a garota pegou a cabeça. Pembre perguntou se ela se recusou a ajudar, mas a princesa não entendeu o que era. O família explicou que ele olhou para ela antes de sair da sala, mas ele sentiu sua magia negra. Ele perguntou: "Você não veio lá em busca de ajuda?" Cordélia esclareceu como não pensou nisso. Se Lady Yvonne também fosse uma feiticeira escura, a princesa não podia acreditar que ela não sabia disso. Cordélia agradeceu por informações tão importantes e ordenou que sua missão fosse concluída. Se ela relatar que Milady é um mágico sombrio, a família imperial já o levará. Será muito fácil criar evidências convincentes. Cordélia se tornará uma impressão da coroa, mesmo que você precise pisar em todos a caminho. No mesmo momento, ela amassou com o Duque de Aegels, que estava viajando com um lindo buquê. O convite foi para o jantar, talvez ele chegasse muito cedo. Imediatamente após a entrada, Rudnina conheceu o servo e recebeu seu cavalo, e foi apenas interessante para o jovem duque se ele visse Yvonne hoje. Só ele teve que pensar nisso enquanto Milady brilhava rapidamente à janela. Rudnin se regozijou nisso, foi uma coincidência muito feliz, e talvez não muito. Yvonne, com todo o escopo, jogou o brinco no quintal. O Duque de Aegels não esperava, e ele não sabia que o brinco era mortal. A alta potência dirigia, especialmente em comparação com o tamanho da decoração. 15 minutos antes, Milady leu uma carta da Crown Prince, mas ela pensou: não é de surpreender que ela esteja com raiva se o namorado escreveu. Ela foi forçada a jogar isso, o caminho da aparência do óleo de banho. Enquanto a garota lia, Carol bateu na sala. Ela acabou de receber a notícia de que você pode produzir cosméticos com Rhodia Gras. Foi uma ótima notícia para Milady, era necessário decidir que cosméticos fazer. Olhando para a garrafa, Yvonne pensou que o óleo de banho estava em demanda. Ela decidiu: eles devem produzir óleo de banho. A empregada perguntou à senhora: esta é a fonte do sol em suas mãos? Yvonne percebeu que era um produto realmente popular e, de acordo com Carol, bastante caro. A garota estava interessada nisso e perguntou quanto poderia ser discutido a quantidade. A empregada disse: eles dizem que uma garrafa custa 10 milhões de ouro. Foi um choque total. A garota segurava 10 milhões de ouro em suas mãos. Carol perguntou: Duque Aegels deu a você? Havia algo dentro de Yvonne. As memórias daquelas caminhadas cobriam Milady. Ela corou e congelou por um momento, lembrando-se desses momentos. Carol disse que Milady é muito bonita e, em seu lugar, ela daria presentes todos os dias. Yvonne olhou para ela suavemente e disse: sua bajulação não trará nada a você. Mas algo estranho notou Mila e em sua empregada. Um dos brincos Carol começou a brilhar em vermelho. Ela só teve que prestar atenção nisso. E Yvonne lembrou que esses brincos são bombas, e uma delas será selecionada agora. No momento em que viu o brinco brilhando, de repente sentiu um suspiro familiar. Yvonne arrancou a decoração da orelha de Carol e rapidamente correu para a janela. Depois de bater com o poder da janela, naquele momento, ela esperava que não houvesse ninguém antes do jardim. Mas neste momento, o Duque de Aegels chegou à visita. Então Yvonne percebeu que não levou em consideração nenhuma variável. Houve outro momento e, no final, houve uma explosão poderosa. Tudo foi trazido de poeira e detritos pequenos. A garota tossiu. Ela pensou muito preocupada. Rudnin não está lá? Yvonne chegou mais perto da janela e chamou Rudnin com força. Era muito mal visível o que estava acontecendo no fundo, por causa de uma grande quantidade de poeira. Mas a poeira rapidamente começou a se dissipar. Felizmente, Rudnin foi capaz de se proteger com a espada. A garota estava muito feliz. Graças a Deus, tudo estava bem com ele. Embora o Duque de Aegels tenha sido capaz de reagir, ele ficou envergonhado. Ele não entendeu o que era. Yvonne estava feliz por ele estar inteiro, mas estava muito assustado. Como explicar a ele um acidente tão terrível? A empregada já se afastou da explosão, perguntando imediatamente se tudo estava bem com seu Milady. A jovem estava realmente feliz porque a explosão não tocou em Carol. Yvonne ofereceu à garota para relaxar, mas a empregada recusou e disse que ligaria para alguém. Nesse caso, a senhora deixou em Carol, ela mesma teve que ir ao jardim para Rudnin.
A empregada se desculpou como se fosse seu problema, mas Yvonne negou porque era sua bomba. Saindo da sala, a garota fechou a porta atrás dela e congelou por um momento. Ela correu para fora de todos os seus pés, estava em pânico total, perguntou-se o que fazer. Ela teve que sentar-se em silêncio, abaixo da grama, mas pegou e jogou a bomba do Duque. Uma grande multidão já se reuniu no saguão da propriedade, e o ruído sem sabor subiu. Yvonne caiu em desespero. Ela pensou, por que o brinco estava explodindo agora? No jardim, a multidão não era menos, especialmente muitas pessoas eram o Duque de Aegis. Quando Lady Yvonne saiu para o quintal, todas as pessoas começaram a se destacar para ela passar. Ela achou que o jardim sofria da explosão, mas ele é surpreendentemente inteiro. O guarda começou a falar vividamente, elogiando isso. Quão incrivelmente o Duque de Aegis absorveu a explosão de sua espada. O Boone também exclamou que eles fariam todos os esforços para encontrar um criminoso. Esse vigor não era como Milady, então ela moveu um pouco o guarda. Enquanto Yvonne pensava o que dizer a ela, o Duque foi perguntado se era necessária ajuda. Rudnin respondeu, tudo está bem, o que é mais importante. Yvonne. A jovem não estava menos feliz em vê-lo, embora não tenha inventado o que dizer. Mas, chegando mais perto, Yvonne parecia que Rudnin estava bastante zangado. Valeu a pena virar as palavras que todo servo começou imediatamente a fofocar. Na verdade, ele olhou para Milada com uma boa aparência, e ela perguntou se tudo estava bem com ele. O jovem duque disse, tudo está bem comigo, mas as rosas que ele trouxe queimadas. Yvonne pensou porque ele trouxe as rosas dela e disse, que felicidade, que tudo está bem com você. Ainda assim, ela quer perceber tais gestos por cortesia e decidiu aceitar o buquê. Rudnin sugeriu ir a um novo buquê, mas Yvonne chamou isso perfeito. Ela também perguntou o que o trouxe aqui. Rudnin estava aqui a convite do Duque. Houve uma pausa curta e desconfortável entre os jovens. O Duque de Aegis tinha coisas por perto, mas eles terminaram antes, então ele está aqui. Enquanto conversavam, o chefe do guarda se aproximou deles. Ele se perguntou se Milady conhece alguma informação sobre essa explosão. A garota começou a se preocupar, porque aconteceu por causa dela. O capitão também acrescentou que a única testemunha, o Duque de Aegis, também não viu algo suspeito. Yvonne olhou para ele e perguntou, você não viu nada? Rudnin só sorriu um pouco e balançou os ombros como se não tivesse visto nada. A garota se virou para ele novamente, e o jovem duque ficou em silêncio por um tempo. Dizer, parece que Lady Yvonne não é conhecida. Rudnin disse a ele enquanto entrevistava outros, e eles se voltariam se lembrassem de algo. Finalmente, Milady decidiu segurar o Duque de Aegis na sala de recepção. A garota já começou a se torcer, em diferentes variantes do que Rudnin faria. Interrogatório, requisito de compensação ou chantageará. Yvonne estava feliz por não ter dito que ela era a culpada de tantas pessoas. Mas, ela tinha medo do que poderia acontecer agora. Já na recepção, após a explosão, as janelas e o interior foram um pouco estragados. Era uma sala de recepção pessoal de Milady, no fato de que no térreo seria barulhento. Rudnin chamou a atenção para as janelas quebradas e se perguntou se tudo estava bem com ela. A garota só ficou surpresa, embora Yvonne seja muito forte, mas como as roupas e os cabelos não foram afetados, o jovem duque ficou feliz em ouvi-lo. Milady também ficou feliz por ter sido inteiro e agradecido, porque ele não sabia nada e o cobriu. Yvonne pediu desculpas novamente. Foi tudo um erro não intencional, um artefato quebrado que teve que ser resolvido. Ou seja, devido aos sinais de detonação nas bombas, ela teve que ser jogada do lado de fora. Rudnin ficou visivelmente sério e perguntou, por que você não colocou um escudo em uma bomba? A garota estava em desespero, ele era inteligente o suficiente para entender. Rudnin começou a se aproximar dela lentamente até Yon tentar decidir o que responder. O que ela deve fazer? Se algo estiver errado, ele pode prender no lugar. Enquanto ela pensava, o Duque já havia se aproximado e perguntou, você não jogou deliberadamente uma bomba? Na sala de recepção mutilada, havia ainda mais tensão. Yvonne em sua cabeça, ele acha que foi um crime deliberado. Rudnin pode entender se você contar sobre amnésia, mas os rumores se espalharão. A garota não conseguiu encontrar a melhor opção, ela poderia lidar com isso? Mas, para dizer a ele, ela é presa, que nem é seu primeiro crime. Se ela for presa, nem seu pai nem Barden nunca mais acreditarão nela. Tendo ficado mais uma pausa, Yvonne mal se atreveu a falar. No entanto, assim que começou, ela foi interrompida por Rudnin.
eu estava certo. A garota não conseguia entender a que sua misericórdia leva? Rudnin sorriu e perguntou um pouco, você me verificou, certo? O Milady atordoado pensou, verificou, o que? O que ele diz? Compreendendo seus sentimentos por Yvonne, ele queria se tornar a captura mais valiosa para ela. No entanto, desde que ele passou quase toda a sua vida na propriedade de Aegels, ele sabia pouco, desejando preencher as lacunas no conhecimento dos momentos antes da reunião. Rudnin começou a procurar todos os artigos sobre ela, mas ele aprendeu mais sobre ela. Esse foi um amor mais perceptível, uma pessoa que ficou por trás de suas ações excessivas. Ou seja, essa pessoa era o príncipe herdeiro Adrian Berben. O que fez Yvonne o querer tanto? Se ela lhe desse uma chance, ele provaria. Isso pode satisfazê-lo muito melhor do que ninguém, e que seja até um confronto mortal nas espadas. Então, quando Rudnin viu o brilho do artefato, ele se sentiu surpresa e alívio ao mesmo tempo. De fato, o confronto do príncipe herdeiro Adrian Berben. Mas o duque de Rudnin Aegels já se foi, mesmo que suas lâminas ainda não tenham se unido. Ele pensou, essa é a mesma chance, mas não importa qual seja a razão, Rudnin não culpa Yvonne. A garota ainda estava muito envergonhada, então ela sugeriu sentar e esclarecer tudo. Sentado nos sofás, Milady tratou o hóspede com uma bebida de gelo. Yvonne decidiu perguntar o que Rudnin quis dizer, falando sobre o cheque, e o jovem senhor pensou que queria testar seu nível de habilidades, mas ele acrescentou terrivelmente o suficiente, especialmente, dado que a situação parece muito semelhante. Mila e tenso novamente. Qual é a situação? No entanto, ela parece entender o que o duque de Aegels disse. Ele era sobre o caso quando o príncipe herdeiro protegeu Cordélia da bomba Yvonne, e pode ser, o que Rudnin percebeu que ela sabia quem ele era realmente. Ele provavelmente pensa que foi uma verificação se ele era um investigador especial. Escolher opções para ações adicionais para Yvonne ainda não era rico. A garota disse, Rudnin, você disse que não me culpa, certo? Ela confiará em sua bondade, mas, igualmente, lamento minhas ações. Antes disso, Yvonne ainda pedia a Rudnin para não mencioná-lo antes de ele. O jovem duque se inclinou para a frente e perguntou quem ela estava se referindo a ele. E Milady respondeu rapidamente que era seu príncipe herdeiro. É claro. Rudnin olhou para o copo, se perguntou um pouco. E ele colocou na mesa. A jovem imediatamente percebeu que estava com raiva. Foi uma jogada estúpida. Ela francamente pediu que ele traísse seus superiores.